1 Tessalonicenses capítulo de número 1 diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Agora o verso de número 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela nem temos necessidade de falar coisa alguma. Bem, irmãos, carta à igreja de Tessalônica. Quando nós falamos a igreja de Tessalônica, esta carta, essa epístola, supõe-se, acredita-se e é comumente aceito que foi Paulo, o apóstolo, que escreveu essa carta. E eu admiro Paulo por diversos critérios. Eu tenho critérios que vão colocar Paulo na minha admiração e vão fazer deste homem ele estar entre os top 5 daqueles que eu mais admiro na Bíblia Sagrada. Paulinho para mim era o cara, é o meu pastor, é o que me ensina, é o que me pastoreia. Deus fala através do apóstolo Paulo ainda hoje. E este Paulo, ele é um cara que viveu pela fé, andou pela fé, pregou pela fé, dormiu pela fé, comeu pela fé, diria que se sustentou pela fé. E também esse mesmo Paulo, acredito eu, que ele fundou igrejas pela fé, pois em determinados lugares que Paulo ia para pregar o evangelho, cidades, bairros, vilas, e por que não dizer outros países que Paulo ia pregar o evangelho, esses países, cidades, bairros e vilas, alguns eram hostis ao evangelho, eram hostis ao cristianismo, eram hostis a essa novidade, a essa boa notícia chamada evangelho. E quando olhamos para Tessalônica, a igreja em Tessalônica não foi diferente. A cidade, o espaço geográfico que recebeu o nome de Tessalônica, esse espaço geográfico onde temos uma igreja, onde Paulo funda uma igreja, ali sim foi um trabalho árduo do apóstolo Paulo, e ele enfrentou ali grande hostilidade. Então sim, Paulo é o fundador desta igreja. Paulo funda esta igreja em sua segunda viagem missionária. Ele enfrenta perseguições, ele enfrenta calúnias, ele enfrenta hostilidades. E a igreja não nasce de nativos. A igreja em Tessalônica não nasce de povos autóctones, do autóctone, ou seja, do nativo. Ele nasce de judeus, que são convertidos também por Paulo, e depois que essa igreja está fundada por judeus, pela pregação do apóstolo Paulo, aí sim começa a vir então nativos para esta igreja. Paulo, ele funda então uma igreja que a princípio parece ser pequena, que a princípio parece ser insignificante, e Paulo tem que sair dali, pois Paulo ia para o local, fundava a igreja, deixava o pessoal ali tomando conta dela, preparava aqueles líderes e ia para outro campo missionário. Então Paulo, onde ele estava, ele enviou Timóteo, seu discípulo, seu filho amado na fé, para poder fortalecer os cristãos de Tessalonicenses. E quando ele chega lá, Timóteo se surpreende com o crescimento da igreja, com a maturidade da igreja, e Timóteo então, em vez de fortalecer, Timóteo volta correndo para dar a boa notícia a Paulo. Notícia essa que encanta o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fica estupefato, alumbrado com o movimento de Deus naquele lugar, com a conversão de Deus naquele lugar, e logo Paulo
então se sente motivado, inspirado pelo Espírito Santo a escrever as cartas aos Tessalonicenses. E quando olhamos para a carta aos Tessalonicenses, ela é diferente, por exemplo, de Corinto. Ela é diferente, por exemplo, de Romanos. E por que ela é diferente, por exemplo, de Corinto? Porque nas cartas aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo fala de assuntos polêmicos. Em Tessalonicenses, Paulo não fala de assuntos polêmicos, mas em Corinto, Paulo tem que dedicar muita caneta para poder orientar e tratar de assuntos polêmicos. Por que Tessalonicenses, a carta a essa igreja, ela é diferente da carta aos Romanos? Porque a carta aos Romanos, ela é de difícil interpretação. Paulo escreve difícil. Inclusive o próprio apóstolo Pedro, quando ele vai dar referência do apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: irmãos, é verdade, Paulo usa umas palavras difíceis, Paulo escreve difícil, é de difícil interpretação a teologia de Paulo, mas irmãos, leia e aceita, porque vem de Deus. Pedro dá boas recomendações do apóstolo Paulo, mas Romanos é uma carta difícil, e Corinto, assuntos polêmicos, e Tessalônica é diferente. Na verdade, Tessalônica é tão diferente que Paulo não tem o que tratar. Devido ao relato de Timóteo, Paulo falou: quem sabe, estou conjecturando aqui agora, vou falar de perdão para Tessalônica. Não precisa. Então eu vou escrever alguma coisa para aumentar a fé desse povo. Não, também não precisa. Então eu vou falar de esperança para esse povo. Também não está precisando. Todos os critérios, todas as doutrinas que poderíamos atrelar ao cristianismo, amor, generosidade, fraternidade, a praxis da fé, e tudo que você possa imaginar, que nós falamos domingo após domingo, treinamento após treinamento, quarta após quarta, Paulo não consegue usar nenhum desses recursos para falar com essa igreja. E por que não? Aí Paulo então escreve no verso número 8 do capítulo de número 1. Paulo diz assim, mais ou menos no final do versículo: de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Presta atenção nisso, irmão. Não sei se isso faz sentido para você. Tenta imaginar o pastor Rodrigo chegando aqui em um determinado culto e fala: Igreja Batista da Lagoinha, sou Miguel Paulista, o meu trabalho aqui acabou. Vocês perdoam com facilidade. Vocês amam com facilidade. Vocês se afastaram dos ídolos, se afastaram da prostituição. Vocês são tão generosos que nós estamos conseguindo fazer tantas coisas. Vocês já sabem das doutrinas bíblicas, vocês têm fé, estão firmes. Não tem mais o que eu falar para vocês. Não tem mais o que eu ensinar para vocês. Vocês estão tão bem na fita que eu não tenho mais o que escrever. Eu não tenho mais o que pregar. E como Paulo não tem o que pregar, então Paulinho sobe de nível com essa igreja. E Paulinho fala sobre a volta do Cristo. Só falta Jesus voltar para vocês, Tessalônica, que vocês estão bem em todas as doutrinas do cristianismo. Vocês estão bem. Vocês estão avançando, vocês estão desenvolvidos, não tem picuinha entre vocês, não tem fofoca entre vocês, não tem rixa de pastor com líder, de líder com pastor, de pastor com ovelha, de ovelha com pastor, não tem problema com diaconato, está tudo funcionando perfeitamente, porque vocês estão muito bem. Então vamos falar de outra coisa. Vamos falar do retorno de Jesus. E Paulo dedica então tempo para falar sobre a volta de Jesus, porque outro assunto em Tessalônica já não cabia mais. Mas o que me chama a atenção nos escritos de Paulo para a igreja que estava em Tessalônica são palavras distintas e únicas que Paulo usa para essa igreja ao elogiá-la. E logo no prólogo, no início do livro, bem como no início do capítulo de número 1, mais especificamente no verso número 3,
Paulinho, ele diz: a operosidade da vossa fé. E no verso de número 8, Paulo assim diz acerca desta igreja: porque vós repercutiu. Então veja, para a operosidade da vossa fé, a igreja não ficava perdendo tempo com palavras, falas, discussões, assembleias e muitas reuniões, mas ela ia avante. Operosidade quer dizer uma fé operante, uma fé ativa, uma fé vibrante, uma fé prática, uma fé que está completamente ligada a todo vapor. E quando Paulo diz no verso de número 8, porque de vós repercutiu, Paulo está falando dessa sua fé ativa, vibrante, que chama atenção, admirável. Ela está repercutindo, se espalhando por todo o campo da Macedônia. Todo mundo está percebendo como é a fé de vocês. Por isso, para mim, é um elogio, é um reconhecimento de crescimento e desenvolvimento espiritual e de comunidade cristã. A igreja de Tessalônica é um modelo para a igreja, foi um modelo no passado e é um modelo para o presente. Então, eu fiquei pensando, como é ter uma fé que se espalha? Como é que eu posso ter uma fé que se espalha, que se expande ao ponto de se tornar admirável e ela ser notícia na circunvizinhança, nos bairros vizinhos, nas cidades vizinhas? A segunda pergunta que eu pensei comigo: quais são as características de uma fé que se espalha? E acredito que a primeira resposta para a primeira pergunta é: como ter uma fé que se espalha? Resposta, verso de número 6 do capítulo de número 1. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação e com gozo no Espírito Santo. Então a primeira resposta que encontro para que tenhamos uma fé ativa, que se espalha, ser imitador do Cristo. E quando eu falo de ser imitador do Cristo, eu falo que para ser um imitador do Cristo é necessário um profundo desejo de ser igual, pois se não tiver desejo, é mera palavra, é social, é emocional. Por isso muitos se convertem, mas não ficam, porque estão atrelados à emoção. E a fé, na verdade, não trabalha na emoção. Deus quer você lúcido, cônscio, entendendo o que se passa, o que acontece com você e ao seu redor. Então, para ser imitador do Cristo, tem que ter um profundo desejo. Essa imitação, esse desejo é pensar como Cristo, falar como Cristo, se relacionar como Cristo. Em outras palavras, se tornar um com Cristo. E esta intimidade relacional, que está acompanhada pelo desejo, essa intimidade ela tem que ter algumas perguntas por detrás, para que você possa ser um com o Cristo. E que perguntas são essas? Primeira, Cristo falaria o que para essa pessoa nessa situação? Como Cristo se comportaria neste momento? O que o Cristo responderia? Onde o Cristo iria? O que o Cristo escutaria? Como ele escutaria?
Quando surge circunstância, é a hora de você revelar o caráter do Cristo em você. O que é engraçado é que você e eu pedimos para Deus, por exemplo, a paciência, e Deus permite situações que vão provocar você para que tenha paciência, mas você continua errando no mesmo erro. Se tu pede paciência, o que vai vir são provações para que você desperte a paciência. Deus não vai colocar na sua cabeça como se ele abrisse e fosse um computador, um USB, sei lá, um HD, alguma coisa que conecta com o teu cérebro. Receba a paciência. Não é assim que funciona. A paciência é um dos frutos do Espírito, e o fruto precisa se alimentar da palavra, para que ele possa crescer fortalecido, e não só se alimentar, mas também praticar. Quanto mais você praticar, mais paciente você será. A pergunta então que surge é: o que é que eu estou ansiando mais do que o Cristo? Pois a resposta para esta pergunta secundária, o que é que eu estou ansiando mais do que o Cristo, pode também ser a resposta para uma outra pergunta. Que pergunta? Por que a minha fé não se espalha? E a minha fé não se espalha? Não é admirável? Não encanta? Porque talvez tenha coisas que eu estou ansiando mais do que o Cristo. Então, o que está tomando o lugar de Jesus nas nossas vidas? O que eu desejo mais do que o Cristo? Diz para você mesmo, meu irmão, uma pergunta retórica. Diz para você mesmo: quando foi a última vez que você disse um não por causa do Cristo? Quando foi a última vez que você negou a si mesmo por causa do Cristo? Quando foi a última vez que você deixou de falar alguma coisa, porque na hora você pensou em Jesus, e você teve a ousadia e a audácia ainda de virar para Jesus e falar: sabe por que eu não fui lá? Por causa do Senhor, viu? Porque se não é o Senhor na minha vida, o Senhor sabe o que ia acontecer. Quando foi a última vez que por causa do Cristo, você renunciou a algo para se parecer mais com Ele? A segunda pergunta lá atrás que eu fiz, porque agora eu sei como ter uma fé que se espalha, imitando o Cristo. A segunda pergunta que fiz lá atrás é: quais são as características de uma fé que se espalha? E Paulo, ainda no capítulo 1 de Tessalonicenses, verso número 3, Paulinho escreve assim àqueles cristãos da época, lembrando-nos sem cessar da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Em outras palavras, quais são as características desta fé que se espalha? Eu vou resumir todos esses atributos que Paulo colocou aqui: paciência, esperança, abnegação e etc. Eu resumo tudo isso como serviços entranháveis. Repito, eu resumo tudo que Paulo falou como serviços entranháveis. E por serviços entranháveis, eu quero dizer para os irmãos uma coisa: que o que eu exteriorizo no reino de Deus, para o próximo, o que eu exteriorizo tem que vir da minha essência, tem que ser planejado, tem que ser arquitetado, tem que ser desejado, tem que ser amado. É diferente assim. Você vai para a igreja? Vou, né? Já colocou um né, já não é entranhado. Mas por que você vai se hoje não é a tua escala? Já colocaram lá no grupo de novo, lá que não vou poder ir, eu vou ter que cobrir. Se já colocou um nós, de novo eu, já não é entranhado.
Porque um serviço entranhado não lamenta. Pelo contrário, ele deseja. Ele não vê a hora de chegar quarta-feira de novo, para louvar de novo. Não vê a hora de chegar quarta-feira de novo, para dançar de novo. Ele não vê a hora de chegar quarta-feira de novo para tocar de novo. Não vê a hora de chegar quarta-feira de novo para segurar a plaquinha lá fora, para fazer alguma coisa na cantina, para fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque ele se sente bem com aquilo. Ele se sente participante, útil, abençoando alguém. Isso é serviço entranhável. Isso me faz lembrar algo que aconteceu domingo após o culto da manhã. Porque nós estamos mexendo na Kombi. O irmão Jorge pegou a Kombi, levou, arrumou a parte mecânica. Agora nós temos que trocar a caixa de direção e a suspensão, para depois levar para o Selmo, para ele fazer a funilaria e a pintura. Então o Selmo está conversando com o irmão, que ele tinha acesso a essas peças. E esse irmão, no final do culto da manhã, ele chegou em mim preocupado. Ele chegou em mim e disse assim: pastor, é o seguinte, deixa eu te justificar aqui. Pastor, não mexe na Kombi ainda não, porque eu estou correndo atrás de Cicano, de Beltrano, eu tenho os contatos, e eles trabalham comigo e nós conseguimos essas peças. Pastor, fica tranquilo que o senhor não vai pagar nada dessas peças. Eu vou pagar para trocar, eu vou tirar, vou colocar essas peças novinhas ainda e vou pagar a mão de obra. Eu, tá bom, irmão, mas antes de continuar a falar, tá bom, ele me interrompeu e falou: pastor, e depois que o senhor levar lá para o céu, pode deixar, que eu vou pegar também, eu vou levar na elétrica, eu vou arcar com toda a responsabilidade, pastor, porque nós temos que fazer para o reino de Deus. Ele demonstrou para mim ali uma preocupação, com receio de eu comprar alguma coisa, sendo que ele já estava vendo, tipo como aconteceu na igreja em Corinto. Paulo escreve isso no capítulo de número 9, que teve uma briga lá. Ele conta isso para a igreja. Tinha uma outra igreja, que Paulo chama os pobres dos mais pobres, que ajudou. E ele fala: ó, o seguinte, tem lá o Rio Grande do Sul, estão precisando de uma geladeira, de um fogão, estão precisando de um alimento, de uma roupa. E naquela igreja, aqueles irmãos começaram a brigar para ver quem ia dar a geladeira. E Paulo conta isso para a igreja de Corinto. Isso são serviços entranháveis, que vêm da sua essência, que vêm de você com desejo, com gosto, com vontade, como se você fosse fazer a última vez. Possa ser que o pastor Rodrigo esteja aqui a última vez, e o pastor Marco Túlio falou para mim: pastor Rodrigo, pregue como se fosse a última vez da sua vida. Todas as vezes que você subir lá, encare como se não houvesse o amanhã. Então pregue com dedicação, faça com amor, não coloque o lamento, não coloque o né, porque você está fazendo ao grande rei, a Jesus. E nós fazemos para Ele, fazendo para os outros, servindo os outros. Isso é serviço entranhável, serviço da essência. E no versículo de número 3, Paulo diz sobre a abnegação do amor. Isso quer dizer renúncia dos próprios interesses, e quem renuncia ao próprio interesse é admirável, torna-se notícia, chama a atenção, febre se espalha. Uma igreja que renuncia os próprios interesses, um marido que renuncia os próprios interesses, uma esposa que renuncia os próprios interesses, chama atenção. É notícia, vai se espalhando. Por isso fake se espalha. Já no verso de número 5, no verso de número 6, Paulinho fala da aceitação do Evangelho. Os Tessalonicenses, depois da conversão dos judeus, aceitaram o Evangelho. E quando eu falo de aceitar o Evangelho, eu não estou falando de você vir aqui na frente e receber uma oração, irmão. Eu estou falando de um posicionamento. O Evangelho é pregado. Qual é a tua posição e a tua atitude concernente ao que se foi pregado? Vai fazer ou não vai fazer? Vai ir ou não vai ir? Vai mudar ou não vai mudar? Vai perdoar ou não vai perdoar? Vai amar ou não vai amar? Quando eu falo de aceitação do Evangelho, eu estou falando de posicionamento. É isso aí, e eu vou fazer, porque a palavra diz isso, e eu vou agir desta forma, eu vou mudar, eu vou me posicionar diferente.
Isso é aceitar o Evangelho. Por isso que não precisa vir à frente. Porque muitos vêm, mas não se posicionam. Mas se aí no teu lugar você se posicionar de verdade, é muito melhor. A ideia é o posicionamento, vindo, não vindo. Isso é clichê. Vindo, não vindo é pessoal. Você tem que se posicionar. Se está escrito que o homem tem que amar a mulher, qual que é o teu posicionamento? Se está falando para não mentir, qual é o teu posicionamento? Se está falando para você não dever nada a ninguém, a não ser o amor, e aqui estamos falando de dívidas mesmo, de cartão de crédito, de empréstimo, de tudo. Se está falando para não dever nada a ninguém, a não ser o amor, qual é o teu posicionamento? Não há mudança porque não há posicionamento. Isso é a aceitação do Evangelho. No verso de número 9, Paulinho ainda diz que a igreja de Tessalônica era convertida de verdade. E Paulinho então diz assim, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Conversão genuína, conversão de verdade. Pautado em tudo isso, eu confesso que fiquei com uma inveja santa da igreja de Tessalônica. E confesso que eu gostaria de fazer parte, sabe, de um negócio desse, sabe? Não preciso falar mais nada para vocês. Olha, deve ser lindo. Deve ser lindo você ouvir um negócio desse. Eu não preciso orientar vocês em nada. Vocês são crentes de verdade. Discípulo de Jesus de verdade. Crente não, justos de verdade. Justos. Então, baseado nisso, me surgiram umas outras perguntas. Como é que está a minha fé? Eu queria que você refletisse sobre a tua. Eu pensei comigo, Rodrigo, a tua fé espalha, a tua fé contagia, a tua fé é vibrante. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Pensei ainda quantas vezes eu ouvi falar de Jesus em cultos desde quando eu nasci, e quantas vezes eu desejei de verdade imitar Jesus, e quantas vezes eu tentei de verdade imitar Jesus, e quantas vezes eu consegui em circunstâncias da minha vida me parecer um pouquinho com Jesus. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre para que trabalhar na comunidade cristã? Para que ser luz na escola, na faculdade, onde Deus te levar? Para que esse serviço? Pense um pouquinho sobre a motivação de você ser um cristão, de você ser um evangélico, de você ser um protestante. Pensei ainda, diante do evangelho que me é apresentado, qual é o meu posicionamento? Será que consigo sacrificar os meus interesses em prol de outro? Sou convertido de verdade? Esses foram questionamentos que fiz para mim mesmo. E eu gostaria que você pensasse sobre isso também. Então a minha oração é para que nós imitemos a igreja de Tessalônica, imitemos o Paulo, mas também imitemos o Cristo. A minha oração é que nosso serviço represente uma fé genuína ao ponto de essa fé se espalhar e assim pessoas começarem a desejar por Cristo, para que o apelo não seja algo tradicional e cerimonial dentro da igreja, mas seja algo natural, onde a pessoa não vê a hora de chegar ao final do culto para receber um apelo, para ir para frente e de fato se converter, mas para isso tem que ser atrativo, e a fé tem que ser atrativa. Então minha oração é que tenhamos uma fé genuína, para que possamos sim espalhar essa fé. E quando chegarmos nesse patamar, eu acho que poderíamos colocar como alvo e meta o que Paulo falou para Tessalônica no verso de número 7. De maneira que fostes modelo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia.
Já pensou? Modelo das Lagoinhas. Lagoinhas, São Miguel Paulista. Modelo das igrejas evangélicas e cristãs protestantes no estado de São Paulo. Lagoinhas, São Miguel Paulista. Lá é uma igreja de verdade. Lá tem um povo de verdade. Bem, não sei se faz sentido para você, mas eu comecei a orar por esse propósito. Que Deus os abençoe. Glória a Deus.